Olá, pessoal! Está no ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de jornalismo feito por nós, alunos da SPM. Em tempos de pandemia, adotamos uma dinâmica diferente. As entrevistas que antes eram feitas em nosso estúdio, agora estão sendo feitas em casa, respeitando o distanciamento social, mas nunca deixando o jornalismo de lado. Eu sou Isabela Pascucci. E eu sou Valentina Mayon. Você tem consumido arte durante a quarentena? Fez uma visita virtual em algum museu ou exposições da internet? Hoje a gente vai entrevistar uma artista plástica que está divulgando seu trabalho virtualmente e tem conseguido movimentar muito esse espaço, principalmente na quarentena. No Instagram, ela é conhecida como Florindo Linhas, onde divulga seus projetos pessoais e programas culturais em São Paulo. Além disso, ela também criou o Instagram Museu do Isolamento, que é o primeiro museu brasileiro online em tempos de quarentena. Estamos falando dela, Luísa Adas. Lu, seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Gente, muito obrigada. É uma honra muito grande estar conversando com vocês e poder passar um pouco para o ambiente acadêmico essa minha vontade de incluir cada vez mais gente no universo das artes. Muito obrigada pelo interesse. Agora roda a vinheta que já tem mais Luísa Adas para vocês. Então me conta, de onde surgiu a ideia para o Florindo Linhas? Eu não posso dizer que ele nasceu comigo, porque é claro que eu fui desenvolvendo isso, mas eu acho que a essência Florindo Linhas sempre esteve dentro de mim, assim. Desde muito pequena, eu estudei em uma escola que sempre fomentou muito esse meu lado artístico, a desenvolver isso. E desde pequena eu sempre fiz aula de teatro, fiz aula de canto, fiz aula de violão, de pintura, de escultura, de tudo que vocês podem imaginar na vida. E aí, à medida que eu fui crescendo, na verdade, eu fui vendo que eu era melhor em comunicação do que no ofício como artista plástica, né? E aí, quando eu fui fazer meu vestibular e tudo mais, eu resolvi, né, vi que seria uma boa opção eu cursar Relações Públicas. E aí eu entrei na faculdade de Relações Públicas, né? Eu sou formada em RP, eu fiz Casper Libero. Quando eu estava na metade do curso, eu comecei a sentir um certo incômodo dentro de mim de estar exercitando muito o lado de comunicação corporativa e deixando de lado um pouco essa minha vontade de trabalhar com o mundo das artes, que sempre esteve dentro de mim. E foi o momento que eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu fui para Boston, eu morei durante 7 meses em Boston, eu trabalhei em uma empresa de eventos para estudantes internacionais. E, na verdade, lá em Boston, o que desabrochou dentro de mim, né, foi, claro que eu já desenhava nessa época e eu já tinha o Florindo Linhas como uma página no Instagram em que eu vendia obras de arte, eu vendia aquarelas, quadros para as pessoas. Mas quando eu fui para Boston, eu morava literalmente na frente do Fine Arts, que é um dos principais museus lá dos Estados Unidos. E todas as quartas-feiras, eles abriam o museu de forma gratuita para que as pessoas pudessem fazer atividades culturais para todo mundo, né, de forma gratuita, assim, para democratizar o acesso àquelas obras de arte e tudo mais. Como eu ficava muito tempo sozinha lá, porque eu não estava especificamente em uma universidade, eu estava fazendo um estágio, eu ia todas as quartas-feiras lá e aí eu comecei a ir realmente, assim, toda semana comecei a ter amigos lá dentro mesmo. E eu que já frequentava atividades culturais no Brasil, comecei a pensar, por que eu não posso utilizar esse atributo da comunicação que eu já tenho, que eu acho que de alguma forma eu sou boa, para, de repente, trazer mais pessoas para dentro desses espaços, né? E aí foi um momento que, em 2018, eu machuquei a minha coluna, eu sofri um acidente e tá tudo bem, tá tudo certo, estou firme e forte, mas foi um momento que eu tive para parar e pensar o que eu queria da minha vida dali para frente. Foi um momento que fiquei meio em choque, assim, e eu falei, não, se eu não realizar esse meu sonho de trazer as pessoas para dentro desses espaços, não vai ser outra pessoa que vai fazer isso por mim. E aí, quando eu estava dentro da minha casa, eu comecei a estruturar toda essa ideia de trazer as programações culturais para as pessoas, de trazer informações
em uma linguagem um pouco mais descomplicada sobre arte, sobre artistas plásticos, sobre museus, sobre música, sobre teatro. Lu, e qual você acha que foi a maior vantagem, o ponto positivo de você ter feito relações públicas, né, que trabalha com comunicação, para te inserir ou para te ajudar no mundo artístico? A maior vantagem que eu tirei, né, do curso de Relações Públicas foi, dentro dessa minha área de conhecimento, eu ter me aprofundado em uma pesquisa relacionada a artes. E, ao mesmo tempo, né, eu estava fazendo essa pesquisa de uma forma bem científica, acadêmica, com a ABNT e tudo mais, mas, por um lado, eu também consegui colocar muito em prática daquilo que eu estudei no meu próprio projeto pessoal e agora também no Museu do Isolamento. Então, é bem gratificante conseguir enxergar essas intersecções. Lu, entrando mais no seu projeto pessoal, que é o Florindo Linhas, tanto no quesito design do Insta, quanto o seu trabalho em si é muito bem feito. Você tem um time por trás ou você faz tudo sozinha mesmo? Eu fico muito feliz quando as pessoas observam isso, porque, inclusive, voltando para a sua pergunta anterior, quando você estuda relações públicas, você estuda a importância de você ter uma linguagem e uma comunicação uniforme em tudo que você fizer, né? Você tem que ser coerente na maneira que você se comunica verbalmente e visualmente. Então, eu tento tomar muito esse cuidado, né, de trazer as cores, né, que eu acho que representam bem a ideia que eu quero transmitir, trazer as imagens, as tipografias. Eu tenho meu pai, ele tem uma empresa de comunicação chamada Soap, que ela é bem conhecida na área de apresentações corporativas. E eu tive a sorte de ter esse mestre dentro da minha casa, que é meu pai, que sempre também falou da importância de você ter uma identidade visual definida, uma identidade visual coerente. E eu acho que também, por eu mexer muito com artes visuais, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do estético. O nome Florindo Linhas, ele veio, na verdade, porque no começo eu fazia muitas mandalas, eu fazia muitos desenhos coloridos que envolviam flores, que envolviam, enfim, esse universo colorido que eu gosto. E quando eu criei o nome Florindo Linhas, eu justamente queria me referir que eu estava florindo as linhas do mundo, porque as linhas do mundo, para mim, eram linhas muito cinzas, eram linhas muito retas. E quando você estava florindo as linhas do mundo, você conseguia tornar aquilo muito mais orgânico, muito mais humano, muito mais natural. E Lu, de acordo com essa pesquisa que você fez bem a fundo, né, sobre públicos de museus, como você define o consumidor de arte digital? Você acha que tem muita diferença do consumidor de arte no mundo real, né, aqui fora? Eu, assim, apesar do meu público ser um público digital, eu acho que eu mexo muito com o offline, porque agora não, né, que a gente tá só na pandemia e trancados dentro de casa, mas por muito tempo as minhas dicas, elas foram muito voltadas para trazer as pessoas para fora do online, ou seja, para propor exposições, propor atividades, propor amostras, que as pessoas de fato pudessem se engajar mesmo. Você recebe muito feedback? Tem uma troca grande? As pessoas te ensinam de volta, te mandam dicas? Nossa, sim, é maravilhoso. Eu acho que, assim, o que me prendeu por tanto tempo a continuar esse projeto, mesmo sem ganhar um centavo, foi justamente essa troca, né? Porque eu acho que quando você trabalha para alguma coisa, você precisa ver um retorno. E se esse retorno não é financeiro, ele é o quê? E para mim, o retorno de troca, assim, de feedbacks e de dicas e de conversas, ele acaba sendo muito mais rico e compensa muito mais do que qualquer outra coisa que eu poderia pedir, assim. Ao mesmo tempo que eu gero muito conteúdo para as pessoas, eu também consumo muito conteúdo que elas me repassam. Agora, falando um pouco mais sobre esse seu novo projeto mesmo, o Insta foi criado há um pouco mais de um mês e já passa os 25 mil seguidores, né? Quase 30 agora. Qual foi o seu maior propósito ao criar esse novo Insta, que é o Museu do Isolamento? E de onde você tirou essa ideia de dar voz a vários artistas de várias partes do Brasil? Quando começou a pandemia, eu tenho uma relação, assim, de empatia pura por eles, assim. Eu comecei a ver
que tantos artistas que me seguiam começaram a me pedir dicas do que podiam fazer para se reinventar, para continuar vendendo seus trabalhos. Eu comecei a ficar meio angustiada com isso, assim. E aí eu comecei a perguntar para mim, assim, o que eu poderia fazer para ajudar esses artistas a, de fato, terem mais voz em um momento que eles, às vezes, não estão sendo nem ouvidos, assim, sabe? Eles nem não estão conseguindo ecoar suas vozes, assim, sabe? Como que eu posso, de fato, mesmo em um momento que eles não são vistos, dar esse espaço para eles serem vistos? E aí foi o momento que eu me deparei com o Covid Art Museum, que foi o primeiro museu do mundo, né, criado por 3 ou 4 publicitários espanhóis, que tinha como objetivo divulgar artes sobre a pandemia. E aí eu pensei, por que eu não posso criar um museu brasileiro para, ao invés de apenas divulgar artes que falem sobre a pandemia, divulgar obras de artistas que estão produzindo nesse momento e que precisam desse espaço de visibilidade. E eu também não quis me restringir muito a essa ideia de ter um único tema, né? Porque eu acho que quando você coloca um tema único para sua página, você acaba induzindo os artistas a produzirem também um único tipo de arte. E o meu objetivo em nenhum momento era esse. Meu objetivo era justamente dar voz para os artistas mostrarem a arte da maneira como eles produzem. Seja essa arte, tem essa arte relação com a pandemia ou não, ela serve para manifestar e para expressar o que está dentro das pessoas. E aí, enfim, foi meio que naturalmente, né, alcançando um espaço aí na mídia, no Brasil. Acho que a gente ainda tem uma tarefa muito dura ainda de incluir pessoas de outras regiões, de outras etnias no nosso acervo. E um pouco sobre a curadoria que você faz no museu. Obras de teor político, outros assuntos polêmicos são aceitas? Como é que é um pouco essa organização sua? Eu acho que quando você está lidando com um museu online, com artistas que às vezes não são tão conhecidos e que você só pode divulgar uma obra do artista, essa curadoria acaba não sendo tão restrita, ela é muito mais aberta. Então, o que eu levo em consideração quando eu estou fazendo a minha curadoria é analisar alguns pontos, mas também estar aberta para tudo aquilo que está junto com o contexto que a gente está vivendo. Então, é muito importante para mim, para minha curadoria, primeiro de tudo, entender qual é o momento político que a gente está vivendo, quais são as pautas que estão sendo discutidas nesse momento, quais são as prioridades, né? E aí, depois de entender todos esses aspectos, eu tento enxergar quais são as artes que conseguem conversar e dialogar de alguma forma com isso, e quais são as linguagens das artes. Então, eu tento não apenas colocar só fotografia, ou só pintura, ou só uma arte digital, eu tento mesclar todas essas linguagens das artes. E, por fim, eu também tento me atentar à resolução das fotografias, das artes que me são enviadas. Então, enfim, eu tento também, claro que nesse momento político que a gente está vivendo, né, de antirracismo e todas essas questões que dizem respeito ao fascismo, eu tô tentando muito colocar obras que reflitam todo esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que quem tem voz, né, as páginas que têm seguidores e que têm voz nesse momento, é uma obrigação delas dar voz para esses movimentos, assim, não tem nem discussão, no meu ponto de vista, a arte ela serve para isso, mas além de também dar visibilidade para esses assuntos, né, eu também tento trazer algumas artes que de alguma forma também consigam quebrar com esse ambiente tão tenso que a gente está vivendo. Tenho mais uma pergunta para você. Com mais consumo de filmes, livros e séries na quarentena, você acredita que no pós-isolamento a relação de valorização das pessoas para com a arte terá mudado? Eu acho que, assim, falando do universo das artes plásticas, dos museus, das galerias de arte, eu acho que a gente já está mais do que provado que a gente precisa do contato físico para ficar satisfeito com as nossas relações, né? Você vê uma exposição ao vivo e você vê uma exposição na internet não é a mesma coisa. Então, eu acho que as exposições, elas não vão acabar, eu acho que muito pelo contrário, elas vão continuar existindo, mas eu acho que a quantidade de pessoas que vão frequentar exposições não vai ser mais a mesma. Eu acho que cada vez mais
os museus, as instituições, elas vão começar a dispor de novas tecnologias para inserir mais arte e cultura na vida das pessoas. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter os acervos para a gente visitar, né? Acho que a tecnologia ela vai se desenvolver muito mais para trazer conteúdos cada vez mais experimentais para a gente no nosso dia a dia relacionados à arte, à cultura. Eu acho que talvez a arte ela comece a estar um pouco mais presente na vida das pessoas de outras formas, que a tecnologia vai começar a permitir isso. E Lu, você tem uma posição muito clara, né, sobre democratizar a arte para maior número de pessoas. Qual é a sua opinião sobre os preços mais elevados para visitar exposições, museus de arte brasileira ou arte internacional? Olha, isso é uma coisa muito interessante, porque ao fazer a minha pesquisa, eu notei que, na verdade, os preços, eles não são o principal aspecto impeditivo para trazer as pessoas para dentro das instituições culturais, como os museus. Uhum. Na verdade, é a falta de informação mesmo, né? Porque eu participei de uma live essa semana com uma menina que faz administração pública na GV, e ela mora em uma comunidade, e ela falou que o problema não é nem tipo, sei lá, claro que o preço até pode ser um impeditivo para a pessoa, mas a pessoa não sabe o que é MASP. Tem muita gente que nunca foi para a Avenida Paulista, tem gente que não tem acesso a essa informação. Eu acho que é uma realidade muito distante da gente. Então, eu acho que, assim, os museus, o CISEM, né, que é o Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, que foi o meu caso, né, a minha pesquisa em profundidade foi no CISEM, eles têm diversas medidas, diversas ações de gratuidades, né, de trazer públicos, enfim, estudantes, pessoas da periferia para dentro desses espaços em determinados dias, em determinadas, enfim. Eles têm, cada museu tem a sua especificidade para a inclusão de pessoas para dentro desses espaços, mas eu acho que o buraco é muito mais para baixo, sabe, Valen? Eu acho que é muito mais difícil a gente saber como adentrar, como trazer essas informações, né? Às vezes o transporte para elas não chega, às vezes é muito mais caro para elas pegar o transporte e chegar no lugar do que propriamente o próprio ingresso. Então, eu acho que essa questão financeira dos preços, das coisas e tudo mais, ela abarca uma questão muito maior que vem antes disso tudo, assim, que eu acho que é o acesso às informações, né? E, Lu, você acredita que a internet hoje em dia é o maior meio de democratização da arte? Não sei, eu acho que não, assim, porque eu acho que apesar de que pra gente, assim, pra nossa classe social, isso é algo muito básico, assim, é algo muito tangível, eu acho que para muitas pessoas essa realidade não existe, assim, sabe? Eu acho que, claro, a internet, ela é um meio muito eficaz e eu acho que cada vez mais as pessoas estão consumindo conteúdo muito mais pela internet do que por revistas ou, enfim, de outras formas. Mas eu acho que essa resposta, ela varia muito de acordo com a classe social que a gente está tentando se relacionar. Então, eu acho que é importante a gente entender qual é a realidade que a gente está lidando, para daí sim conseguir entender quais são as melhores e mais eficientes formas de democratizar a arte e cultura. Lu, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes a gente gostaria de fazer uma brincadeira rápida com você, que é nosso bate-bola jogo rápido, pode ser? Ai, meu Deus, pode. Eu queria que você me contasse uma exposição que tenha te marcado muito na sua vida. A do Matisse no Fine Arts, quando eu morava em Boston. Você prefere séries ou filmes? Filmes. Teatro ou dança? Acho que dança, porque eu dancei a minha vida inteira. Michelangelo ou Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci é mais resistência. Leonardo da Vinci. Van Gogh ou Portinari? Van Gogh. Frida Kahlo ou Diego Rivera?
Porra, Frida Kahlo. Lu, obrigada pelas respostas, mas infelizmente o tempo acabou. A gente queria agradecer de novo por você ter participado. Ai, gente, obrigada a vocês, é um prazer. SPM, contem comigo aí porque vocês precisarem. Vamos espalhar muita arte aí pelo nosso Brasil e pela academia. Obrigada, Lu. Quem gostou, confere o Florindo Linhas e o Museu do Isolamento lá no Insta. E não se esqueça de checar as novidades da Agência do Jornalismo no nosso Instagram. Agradecemos a toda a equipe do Linkados na área e às nossas queridas professoras Eide Vargas e GG. Até o próximo Linkados e, se puderem, fiquem em casa.